No prato de muitas famílias tem o arrozinho com feijão, a carne, a verdura, o legume e tá tudo certo. As frutas, é claro que não podem faltar. Feliz de quem tem essa realidade. Mas, por outro lado, comida em excesso, em refeições desregradas, com horários atropelados, sem os nutrientes certos, isso é uma combinação que está refletindo no aumento de peso da população. E o mais grave, tudo isso associado ao consumo crescente de ultraprocessados, produtos ricos em carboidratos e açúcares. O reflexo disso aparece na projeção do Atlas Mundial da Obesidade, que revela que até 2035, 50% das crianças e adolescentes no Brasil estarão obesos ou com sobrepeso. Tente realizado pela Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e uma universidade inglesa, aponta uma outra estatística que leva à reflexão. Um aumento de 2,7% na obesidade entre crianças de 5 a 10 anos, no grupo dos meninos. No grupo das meninas, de 2,1%. Isso acende uma luz vermelha nesse universo. E aí é preocupação para a escola, para a família. Eu vou conversar com a Ana Paula Damasceno, que é nutricionista materno-infantil. Quando começar o cuidado? Esse cuidado ele é importante que comece lá no início, lá na introdução alimentar. Quando a gente faz uma introdução alimentar bem feita, respeitando principalmente os limites da criança, muita coisa lá na frente pode ser evitada. Com a situação do comportamento alimentar das famílias hoje em dia, a gente vê uma ligação direta com essas estatísticas? Com certeza. Hoje a gente tem famílias que comem muito fora, que pedem muita comida e principalmente que não cozinham a comida da família em casa e que também tem uma biodisponibilidade imensa de industrializados em casa. E isso faz muita diferença na alimentação das crianças. Os açúcares, carboidratos, a presença frequente disso? Com certeza. Quando a gente pensa em obesidade, é importante a gente falar sobre alimentos hiperpalatáveis. Esses alimentos são industrializados e são aqueles que mudam totalmente a percepção da criança sobre o alimento. É um exemplo de uma bolacha de morango. Dificilmente a gente consegue comer um morango depois de comer uma bolacha de morango, porque o sabor é bem diferente, né? O que a gente pode dizer sobre controlar, mudar o cenário dos ambientes obesogênicos? A gente precisa pensar que em casa a criança tem que ter um acesso fácil para alimentos bons. O que a gente vê muito é em cima da bancada, sempre ter bolacha, sempre ter biscoito de fácil acesso para a criança. A gente precisa limitar esse acesso e ter, por exemplo, quando a criança for abrir a geladeira, a primeira coisa que ela vê é frutas. Porque é fácil comer fruta. Mas se ela vê primeiro alguma coisa que não seja tão saudável, ela vai pegar esse alimento. Mas tem que ter muita sabedoria também, imagino, nesse processo todo, porque como você diz não para crianças? Sim, isso é muito difícil, a gente precisa ter essa consciência, porque dizer muitos nãos também é ruim, porque lá na frente pode gerar transtornos para a criança. Então, o que a gente precisa ser, em primeiro lugar? Exemplo. A gente precisa dar esse exemplo para a criança, para que ela veja e também se inspire. A gente comendo chocolate, é claro que ela vai querer comer, mas se a gente comer uma fruta com uma boca muito boa e falando, nossa, que delícia, isso vai fazer bons hábitos na criança. Quem já tem uma rotina com a criança ali que está toda desregrada, né? Tá o recheado, tá o chocolate em excesso, tá o refrigerante à vontade. Tem crianças que preferem o refrigerante a qualquer suco ou a água. O que fazer para mudar isso? Vamos dar umas dicas assim práticas? Primeiro, a gente tem que entender que é devagar. A gente não consegue mudar isso da noite para o dia, todo o cenário. Mas a gente pode ir mudando aos poucos. Então, que tal começar pelo refrigerante? Não tem casa, a gente liberar e falar assim, o refrigerante vai vir só no fim de semana, quando a gente sair de casa, quando a gente estiver num restaurante. Isso vai fazendo com que a criança perca um pouco esse prazer no refrigerante. E aí, devagarzinho, cada vez a gente vai mudando uma coisinha, e lá na frente vai ter muito resultado. Não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez. Se isso não for feito, a gente vai ver o impacto dessas estatísticas se cumprindo na população, isso vai para a saúde pública. Estamos falando de saúde de verdade.
Sim, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença e que ela traz riscos para muitas outras doenças. A saúde cardiovascular, tudo isso tem um impacto para a vida inteira da criança. Então a gente tem que parar e se atentar agora, porque senão lá na frente isso vai ter muito mais prejuízo. Para além de padrões estéticos, inclusive alguns padrões estéticos, eles são também contra a saúde. Então a gente tem que pensar em saúde num corpo realmente saudável, um corpo que se alimente, realmente se nutra, porque quando a gente pensa em obesidade, muitas vezes é um corpo desnutrido. A gente desassocia, muitas vezes a gente acha que desnutrido é só aquela criança magrinha. Mas não, existem muitas crianças obesas que estão extremamente desnutridas. Então a gente tem que pensar na saúde. Nutrientes certos, movimento, e isso tem que estar no prato de todas as famílias. Com certeza. Você falou de movimento, é muito importante a gente entender também a importância da atividade física. Nesse contexto geral, hoje a gente tem crianças muito à telas, muito dentro de casa. Então a gente precisa dar um jeitinho das crianças estarem inseridas em ambientes que proporcionem esse movimento para que também evite essa doença. Viu só? Que a gente falou no início, questão de obesidade, de vencer isso, de mudar esse cenário, essa estatística, passa pelas famílias, pelas autoridades públicas, pelas escolas, todo mundo dando as mãos. Obrigada, viu, Ana Paula, pelas informações, pela participação com a gente aqui no programa.